One of these days, I'll figure out a way to make you say that we're okay. We're okay. One of these days, I could take my love away, and you'd be left with all this pain. Is that okay? Is that okay? Or can I be the one to hold you down? People trying, but I think I found out how to be the one to hold you down. It won't be easy, but I'll tell you now. Baby, you got it all. Você é o resultado do Recanto. Eu sou um resultado que deu certo, que dá certo do Recanto. Eu fui deixado tinha recém-nascido, 2 dias de vida, e fiquei lá em torno de 2 semanas a 3 semanas e fui adotado por uma família. E sou feliz até hoje, agradeço a Deus por isso. E eu tenho muita vontade de conhecer. Eu ainda não tive oportunidade de ir lá no Recanto, na minha adolescência e infância, né? Mas ainda eu pretendo ir lá, sim. E o fato de você ter sido abandonado, adotado, isso te trouxe algum trauma? Eu creio que o que me ajudou isso foi o amor, o carinho que eu tive da minha família que me adotou, né? Porque, assim, se a criança não tem uma coisa para repor isso, esse amor que foi tirado, daí cria uma mágoa, alguma coisa assim que atrapalha para a vida. Mas como eu tive um amor da minha família que me adotou, não tive nenhum problema, nenhuma mágoa, nada. E vale ressaltar, né, Gabriel, que é o café com leite, né? Você é o café branquinho com leite, da família. Eu até brinco com todo mundo que eu falo que minhas irmãs nasceram à noite, eu nasci de dia, a gente brinca muito sobre isso. Isso que me ajudou a levar na brincadeira para a vida toda, assim, que me ajudou a ser bem resolvido com isso, né? Porque para muitas pessoas isso ia gerar um certo preconceito, uma certa barreira, mas para mim não, foi bem tranquilo, natural e graças a Deus por isso. O conceito de família mudou. Mas afinal, do que é feita uma família? Afeto. É uma união de compromissos com o bem-estar e com o amor. E como o nosso papo aqui é com a mulher e diante de toda essa transformação aí nos formatos familiares, ser mãe depende necessariamente do quê? Da gravidez, da adoção, da barriga, do filho? Querer gerar um filho é um desejo legítimo de uma mãe, mas a natureza e o destino podem levar a outro caminho. A expectativa por um filho enche a casa de esperança e a decisão de adotar é um processo longo que requer paciência e apoio. Você aí pode não saber, mas Cascavel é campeã nas estatísticas. A cidade é uma das que mais dão chance aí para crianças órfãos ou abandonadas. O assunto é muito especial e hoje o TPM vai falar de amor e dedicação. A Daniela é psicóloga, coordenadora do Recanto da Criança aqui em Cascavel, mas muito além disso, ela é mãe de laços de sangue e também laços de afeto. Seja muito bem-vinda ao TPM. Obrigada. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de te receber aqui. A gente queria entender um pouco essa sua história como coordenadora do Recanto da Criança. Eu acho que, assim como nós, muita gente também ainda não te conhece, né, Dani? Eu estou no Recanto desde 2004, quando eu ainda era estudante de psicologia e eu fiz meu estágio lá. Então, concluindo a minha faculdade, a minha graduação, eu fui efetivada na entidade. Então, em 2005, eu iniciei meu trabalho como psicóloga daí na entidade e estou até hoje lá. E foi um processo de transformação do Recanto, na verdade, né? Porque antes o Recanto era administrado por irmãs, né? E você estava lá dentro e acabou que continuou inserida, né, Dani? Sim. Tinha uma congregação que coordenava o Recanto, a qual coordenou o Recanto até 2012. E em 2012, por questões da própria congregação mesmo, houve a necessidade da retirada, diríamos assim, das irmãs daquela entidade e elas foram remanejadas para outros serviços. Então, a entidade naquele momento precisou se reorganizar
para que pudéssemos dar continuidade, né, a um serviço que já vinha sendo feito. Então, nós tínhamos lá, na época, os funcionários que também já trabalhavam lá juntamente com as irmãs. Então, nós acabamos ficando e demos continuidade aí, porém, com uma mudança na modalidade do atendimento. Então, assim, o Recanto ele passou a ser atendido em casas-lares. Então, hoje, nós temos no espaço do Recanto da Criança 2 casas-lares, as quais atendem até 10 acolhidos em cada casa. Na verdade, aqui em Cascavel aconteceu uma transformação, né? Os abrigos, que era o formato do próprio Recanto da Criança, foi extinto, né, Dani? Sim, sim. O que são as casas-lares, Dani, para quem está em casa entender? Sim, na verdade, assim, as casas-lares do Recanto, porque o Recanto ele é uma instituição não governamental. Então, elas são casas de acolhimento numa modalidade mais familiar, diríamos assim, né? Onde as crianças têm um referencial familiar. Então, é como se fosse uma grande família. Então, é uma família que pode acolher até 10 crianças de 0 a 18 anos. Então, nós temos as mães sociais, que são as funcionárias que tocam a casa com auxílio, né, das monitoras, das educadoras auxiliares e uma em cada casa. Então, elas têm uma folga semanal, tem uma CLT específica da mãe social. Então, lá existe uma rotina familiar, que seriam, no caso, as mães sociais desempenhando o papel de autoridade de mãe. E estabelecendo as rotinas, enfim, o que deve ser como numa casa normal. Como numa casa, isso. As crianças à tarde elas vão para a escola e retornam da escola para suas casas, né? No Recanto, neste momento, que é o período que elas necessitam, então, estar afastadas da sua família de origem, né? Uma determinação deste afastamento. Por quais motivos essas crianças vão parar lá no lar? Isso, elas são afastadas por medidas de proteção. Então, assim, várias situações que elas podem estar vivenciando no momento, como algum tipo de violência, né? Os maus tratos, uma negligência. Então, são vários motivos que demandam o afastamento momentâneo da família de origem. E quantas crianças hoje tem lá no Recanto? Hoje nós temos 17. 17. Você passou pelos esses 2 momentos, né? Passei. No Recanto da Criança. Eu conheci o Recanto, realmente eram muitas crianças abrigadas lá. Crianças um pouco maiores, né? Os bebezinhos acabavam passando ali pelo lar dos bebês, que também não existe mais. Sim. E depois iam para lá. Sim. Por que essa mudança de formato aí? Por que deixou de ser extinto? Para a criança ter mais uma noção mesmo de família? De família, um atendimento mais individualizado. Então, nós temos hoje um programa no município, que é o Programa Família Acolhedora, né? Que é o programa de acolhimento familiar. E é um programa que onde estão a maioria dos acolhidos do nosso município. Então, eles acabam tendo, sim, um acompanhamento mais individualizado. Muitas crianças, inclusive, já são maiores, né? Já são maiores. E as chances de adoção? Muitas vezes não tem chances mais de adoção, né, depois de uma certa idade. Então, assim, com o programa de acolhimento familiar, as crianças acabam formando um vínculo, né, com essas famílias, vínculos esses que vão durar a vida inteira, né? Até eu tenho alguns casos de adolescentes, de crianças e adolescentes que passaram pelo Recanto e acabaram ficando até mais tarde, diríamos assim, e hoje nós temos contato, eles trazem os filhos, nós visitamos, então assim a gente mantém esse vínculo com eles. E o mesmo acontece no acolhimento familiar. E tem um tempo determinado para que essas crianças permaneçam lá? Que nem você me falou acabou de falar que algumas crianças ficam até maior tempo. O limite é o quê? É a idade dos 18 anos ou tem um XY, são 2 anos, 4 anos, 6 anos? Não tem isso. Na verdade, assim, a lei prevê que a situação jurídica esteja resolvida, né? Coloca-se na lei um tempo determinado para a situação jurídica ser resolvida. A criança vai permanecer no serviço de acolhimento enquanto o seu processo está correndo. Então, hoje, por exemplo, é uma criança que já tem
um adolescente, diríamos assim, né? Ele já passou dos 12 anos e não tem possibilidade de retorno familiar, as chances de adoção, elas já são mais difíceis. Então, esse adolescente ele vai ser encaminhado para o programa de acolhimento familiar. Então, ele vai ser transferido para esse programa para que ele possa vincular-se, né, a uma família que poderá permanecer com ele, estando a situação dele, então, resolvida, até os 21 anos, que é o que o programa familiar permite até os 21. Que é, no caso, digamos, um período que ele tem o prazo para ele constituir uma família, para ele ter um emprego, né, para ele tocar a vida dele, nem que seja... Sim, ele vai ter todo esse suporte emocional, tem toda a equipe técnica, temos psicólogos, assistentes sociais, tanto nas casas, né, no Recanto da Criança, quanto no serviço no programa Família Acolhedora, nas unidades masculinas e femininas que nós temos em Cascavel também. Então, tem uma equipe técnica que vai estar realizando todo esse trabalho com os acolhidos, de emancipação. Né? Você é mãe de barriga e mãe também de afeto, né? Sim. Como que isso aconteceu na sua vida? Os seus filhos eram do Recanto? Não, meus filhos não eram do Recanto. Como aconteceu, na verdade, iniciou um bom tempo atrás, quando eu e meu esposo ainda namorávamos. Nós colocávamos que nós gostaríamos de ter uma grande família e que poderia ser tanto pela biologia, né, pelo biológico, quanto pelo adotivo. Então, era algo que nós já conversávamos antes mesmo de eu começar a trabalhar no Recanto da Criança. Então, posteriormente a isso, eu trabalhando na entidade, isso ficou mais presente, diríamos assim, na nossa vida. Então, assim, nós passamos a conversar mais a respeito da adoção, a questão realmente do que une as pessoas não é a consanguinidade delas, são os laços de afeto. Então, eu acho que isso foi ficando muito presente, nós fomos percebendo isso, e mais do que isso, nós fomos percebendo que com o afeto, com o amor, com o cuidado, com o limite, nós podemos sim moldar, né, alguns comportamentos aí e auxiliar, diríamos assim, na ressignificação de uma história toda passada. Então, assim, isso eu pude ver não só no trabalho, como também hoje na minha vida pessoal, né? Eu vejo que a gente pode sim, que a gente tem que acreditar, a gente tem que ter paciência com todos os filhos, né? Não ou filho adotivo ou filho biológico. Porque a gente tem uma coisa assim, né? A gente escuta isso muito. Eu tenho vontade de adotar. Mas adotar alguém, né? Adotar uma criança é sinônimo de complicação. Tipo, vai me dar problema lá na frente. Como que se as questões emocionais, né, ou psicológicas dessa criança fosse, né, lá na frente interferir na sua experiência. Né? Até o negócio do sangue. Tá no sangue, a pessoa fala. Isso né? mesmo. Umas coisas assim, né, que a gente ouve. Eu sempre coloco assim, quando eu escutei muito isso, assim, você vai adotar, mas para quê? Você vai se incomodar? Você vai se incomodar. A gente escuta muito isso, né? Eu vou ter filhos, né? Eu sempre coloquei, tanto é que muitas vezes a gente sai, quais são os seus? Como assim, quais são os meus? Os 4 são meus. Os 4 são meus. Então, eu sempre coloco isso. E eu sempre falo que educar filhos dá trabalho, né? Quem tem filho sabe. Independente deste filho ser biológico ou ser adotivo, a educação de um filho, a criação de um filho, ela é trabalhosa. Então, como eu sempre coloco, tem que querer ser mãe, querer ser pai. E a maternidade, ela vem independente da forma como ela chegou até nós mulheres, né? Mas tendo vontade, a gente consegue sim ser mãe e de um filho que não nasceu da gente. Então, mas eu sempre coloco, talvez eles não nasceram de mim, mas com certeza eles nasceram para mim. E hoje eles estão com a mãe deles, os 4, né? Então, sempre falo isso. E a gente tem exemplos, né? A gente viu aí no início do programa o Gabriel, que trabalha aqui com a gente,
né, que é um exemplo muito legal disso, numa pessoa que é, né, de um caráter íntegro, ou seja, não é porque vou adotar que isso vai ser sinônimo de, né, de confusão, de problema lá na frente. Um adulto problemático, né? Isso, Que isso não tem nada a ver, né, com a questão da adoção, com a questão do sangue, né, que muita gente fala. Sim. Sendo de sangue ou não, a gente sabe que na adolescência vai ter uma dor de cabeça, não é assim? Como faz parte, a fase da adolescência. Fase, a fase da adolescência. Não porque é do sangue A, B ou C, mas porque faz parte dos hormônios, né? Requer dedicação, como qualquer outro filho, né, Dani? Sim. E qual é o formato da tua família? Conta pra gente, Dani. Então, eu sou casada há 10 anos, né? E nós temos 4 filhos. Então, assim, foi algo que foi muito rápido, né? A chegada dos 4 filhos. Porque foi praticamente, em 2 anos, nós tivemos 4 filhos. Então, foi algo muito rápido. Nós tínhamos um filho, né? Que estava com 1 ano e pouco, quando nós resolvemos entrar na fila de adoção e aí iniciamos todo o nosso processo. Porém, o nosso perfil, ele era muito aberto, na verdade, era um pouco aberto, nós aceitaríamos, até os 12 anos de idade, nós aceitaríamos grupos de irmãos, nós aceitávamos, independente de raça, cor, não tinha problema. Então, assim, quando nós fomos habilitados, logo nós começamos a receber as ligações, então, né, de várias cidades do Brasil, com crianças disponíveis para o nosso perfil. Então, foi tudo muito rápido. E aí, foi então que nós recebemos a ligação que tinha 2 crianças que não moravam muito longe, e nós conversamos... 2 irmãos, isso. E nós, né, conversamos, eu e meu esposo, e falamos que os nossos filhos chegaram. Então, vamos buscá-los. E aí, nós trabalhamos com o nosso outro filho e já fomos colocando para ele que chegariam os irmãos. Então, assim, a chegada desses irmãos foi muito esperada pelo nosso filho mais novo. E ele foi junto, ele foi buscar, então foi tudo muito tranquilo. Ele adotou muito fácil e muito rápido os irmãos, os quais também adotaram ele rapidamente. Então, a interação entre eles foi algo que a gente fala que não tem explicação, assim. Então, a menina, nós tínhamos um menino, e daí chegaram mais um menino e uma menina. Então, o menino quem é? O mais novo? Nós tínhamos o Bernardo, na época com 1 ano e meio, chegou o Matheus com 12 e a Ana Clara com 1 ano e meio. E a Ana Clara e o Bernardo, eles têm 10 dias de diferença. Então, eles são, né, gêmeos ao acaso, né? E sempre foram muito unidos, até hoje eles são muito unidos, eles se dão muito bem. E é uma ligação que não tem explicação. E quando nós estávamos com a casa cheia, né, com 3 filhos, fazia 2 meses que nós havíamos, então, terminado ali o processo, né, da adoção, eu descobri que estava grávida, que estava chegando, então, a 4ª, que é a Laura, né, para completar a família. Então, por isso que a gente coloca que foi tudo muito rápido, né? Eu brinco que no serviço, né, eu tive 2 licenças maternidade no mesmo ano, né, no início do ano, e no final do ano a outra licença maternidade. E aí acabei ficando um pouco mais em casa com todos, eu acho que foi muito bom, foi muito importante. E hoje a nossa família é assim, a nossa família está completa, né? Com os 4 em casa. É isso que eu ia falar. Tem espaço para mais alguém nesta casa? Olha, espaço tem. Amor, amor dedicação. Também tem, mas eu vejo assim que neste momento nós precisamos dar toda a atenção, cuidado, né, a esses 4 que estão com a gente hoje, que Deus, né, nos permitiu. Que cá entre nós, 4 já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho, com certeza. Pro padrão, né, das famílias. Com certeza. Normalmente as pessoas querem 1, 2, no máximo 3. Né? E um casal tão jovem como vocês, né, é um desafio
tremendo, né, Dani? Conciliar o trabalho. E foge totalmente do perfil, né? Porque normalmente a gente vê quem que quer adotar? Alguém que não pode engravidar, né? Que não pode gerar um filho, daí, né, de casais mais novos. Vão em busca, então, de uma adoção para a realização da maternidade, né? Da paternidade. E vocês fogem totalmente desse, né? Desse padrãozinho que a gente vê bastante. Sim, é verdade. Era, na verdade, um plano de vida. E o que instigou vocês? Por exemplo, você falou que era um desejo seu, né? E também do seu marido, na época, então, namorado. Quer dizer, algo... O que acendeu essa, né? Essa luzinha, assim, olha, adoção é legal. Porque, assim, quando isso parte apenas de um, né? A gente tem essa coisa... Eu sempre quis, sempre né? quis, li sobre o assunto, me comove, enfim, né? Você tem... Mas os dois? Os dois. Na verdade, assim, o meu esposo, ele tem uma irmã adotiva também. Eles também são em 4, né? Na casa deles, são 3 biológicos e tem uma adotiva. Então, isso já era presente na vida dele, né? Desde pequeno. E eu sempre pensei em ter uma grande família. Na minha casa éramos só eu e o meu irmão. E eu sempre via, né, as casas. Eu tinha uma tia que ela tinha 5 filhos. Eu falava, nossa, como é legal, né? Um monte de irmãos. E eu gostava nas férias de passar as férias lá. E eu acho que isso acabou fazendo com que eu também pensasse em ter uma família grande, uma família com mais filhos. E que os meus filhos pudessem ter mais irmãos, né, para compartilhar, para conviver. Então, e profissionalmente você cresceu profissionalmente ainda dentro desse ambiente, dentro desse né? ambiente, E aí eu realmente fui vendo e fui construindo o que eu pensava a respeito da adoção em si. Isso que eu ia te perguntar, o teu coração algum dia teve dúvida disso? Da adoção? Não. Eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei que a adoção, ela é como a biologia. Eu nunca vi a adoção de uma forma diferente. Então, assim, eu sempre acreditei no afeto. Então, até porque eu coloco assim, e eu tive essa certeza quando eu engravidei do Bernardo. Porque assim, eu estava grávida e eu ficava pensando, falava assim, mas né, eu escutava as mães falando, eu já amo esta criança dentro da minha barriga, e eu me questionava, como assim, né, eu não conheço. E aí eu lembro que isso me incomodou um pouco na época, né, e eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito de ler, e aí eu realmente lendo, eu via que tinha sim mães que já amavam aquela sementinha dentro da barriga, porém, tinha mães que relatavam que esse amor foi construído, e comigo foi desta forma. Então, assim, a maternidade do meu filho biológico, ela veio com o tempo. Ela veio com o tempo. A minha relação de afeto com ele, ela foi construída, né? Então, eu acho que isso me fez acreditar ainda mais que realmente o afeto, ele vem com o tempo, os laços, eles são construídos, e aí eu tive mais certeza, tanto é que o nosso filho era muito pequeno ainda, quando nós, então, resolvemos, vamos entrar na fila de adoção, sim. Então, acho que nós temos amor para os filhos que tiverem que ser nossos. Então, até porque isso aí acho que vem bem ao encontro de a gente percebe várias vezes, né, casos que são relatados, que alguém que descobriu que tem um filho e o filho já está lá, né, grande, ou o filho descobriu, né, foi atrás do pai, e a gente vê que não tem essa ligação, esse vínculo, que vai muito ao encontro disso que você acabou de falar, da questão de você construir, né, a relação de amor, de afeto, a convivência, o dia a dia,
né? O amor, as brigas e tudo mais que compõe uma família. Uma família, eu sempre né? falo Uma relação, que... seja ela, né, qual for. Como for construída, eu sempre coloco que nós temos que adotar os nossos filhos biológicos também, né? Afetivamente, eles precisam ser adotados por nós. E não é à toa que acontece de algumas mães serem negligentes e são mães biológicas, né, Dani? Acontece de abandonar, que é aquela coisa, não é uma coisa da natureza, é da pessoa. Requer dedicação, requer amor, cuidado. A gente falou uma vez sobre isso no programa, né, Eliane? Que até eu fiz uma leitura sobre isso, que nós homens não somos como os animais, né? Que é instintivo. Não é, na verdade, não é. O amor é dedicação. Construído. Ele é construído. E por acreditar no amor construído, nós acreditamos que na nossa família ele poderia ser construído. Posteriormente, poderia ser construído com um filho, com uma filha que não foi gerada por mim. Então, mas foi escolhida por vocês. Foi escolhida por nós e nos escolheu. Também. Dani, você falou ali da questão do perfil, né? Vocês tinham um perfil amplo, né? Que vocês não tinham questão ali de idade, de cor, sexo, enfim. No entanto, a gente sabe que não é a realidade das adoções. Sim. E sobre isso a gente quer falar com você, né? Depois do intervalo, da sua experiência aí, então, né? À frente do Recanto, justamente o que você vê em relação a isso. É rapidinho, a gente já volta. The world's been waiting so long to let me know. Is this the right way to follow? Really my soul. Where do we come from? Where do we go? God, he almost looks like you in the dark. Sitting in the same corner at the bar. Yeah, we took so many shots, we went too hard. God, he almost looks like you in the dark. He ordered a drink before I could notice that Jack and Coke brought us into focus. I took a sip, it tasted just like it used to. It's been a while since I thought about you. I wouldn't say it. O TPM está de volta falando sobre adoção, filhos de sangue, filhos de afeto, enfim, falando sobre essa situação, principalmente no Brasil, que diferente de você, né, Dani, que tinha um perfil aí mais aberto, não é bem assim, né? Normalmente os recém-nascidos são privilegiados na adoção, por parte, digo assim, dos pais. Dos adotantes. É, na verdade... Ainda é assim a realidade? Há uma, diríamos, preferência, né, pelos bebês, até porque, pela questão qual foi colocada, que geralmente a ideia da adoção, né, o projeto de adoção na família, ele acaba entrando por uma, diríamos assim, por uma frustração, né, frente a não poder engravidar, então, assim, não poder ter filhos da forma biológica, né? Então, aí a pessoa procura o bebê para passar por essas fases que não vai passar com a adoção tardia. Então, assim, a gente escuta muito relatos, né, de mães, de pais que colocam: eu quero acordar à noite com o chorinho do bebê, eu quero trocar fralda, eu quero passar... Viver todas as fases. Todas as fases. E aí a gente coloca, tanto é que tem gente que pergunta: se eu mudar meu perfil, eu vou adotar mais rápido? Aí a gente coloca: não muda. Não muda seu perfil. Porque eu acho que a gente tem que colocar o que a gente dá conta, né? A gente tem que colocar ali no papel o que é do desejo, né? E se nesse momento é do desejo um bebê, espere o tempo que for. Se é o que você quer, é o que você vai dar conta. Então, a gente tem sim essa questão dessa preferência, diríamos assim. E os maiores, né? Não os mais velhos. Acabam ficando. Acabam ficando. Ou tem aquela preferência ainda, o pessoal do exterior acaba indo para fora do país? Na verdade... Os maiores, que os casais normalmente, né, estrangeiros... Ou irmãos, né? Muitas vezes acabam, né? A família não aceita mais de
de um filho, né? Aí a não separação de irmãos. Eu diria que a adoção internacional, ela acaba sendo uma solução para as nossas crianças um pouco maiores e para os grupos de irmãos. Cascavel é destaque com bons números, porque a gente tinha um juiz que a gente chama, que a gente diz até que ele não era... Ele mesmo fala, né, que não é um juiz tão burocrático, né, que era o doutor Sérgio Creus, que agora está em Curitiba, não está mais com a gente aqui, que era da Vara da Infância e Juventude, que conseguia acelerar esses processos e realmente deixar a cidade com bons números de adoção. Hoje em dia a gente tem um outro titular aí na vaga, mas são números realmente que não fecham, né? Porque são muito mais pretendentes, o número de crianças é muito menor, mas o processo também é muito lento, porque não é assim tão simples, né, Dani, como a gente imagina. A criança é retirada da família, muitas vezes a família passa anos lutando por aquilo que não é possível, né? Então, assim, desde que a criança entra no serviço de acolhimento, é realizado o estudo, né, desta família, os encaminhamentos necessários para toda a família, para que ocorra a superação das dificuldades até o momento vivenciadas, para que essa criança possa voltar para a sua família, né? E somente posterior a isso, realizado todos os encaminhamentos, não surtindo a mudança que era necessária para o retorno, então que o processo vai seguir um outro rumo, diríamos assim, né, para uma destituição. A prioridade é que essa criança fique ali naquele núcleo familiar. Que se trabalhe com a família dela, né? Mesmo que não seja aí o pai e a mãe, de repente, mas os avós têm esses... Como quem tem laços de afinidade, de afeto com essa criança, as figuras de referência. Porque às vezes essa criança ela morava com a mãe, porém a avó, isso mesmo, a avó morava junto na mesma casa e ela é muito próxima dessa avó, dessa tia, é uma figura de referência para essa criança, né? Então, é priorizado e feito um trabalho com esta família de origem. Né? Esse trabalho que você diz é um trabalho mesmo de suporte psicológico, assistido, para reverter esse quadro, de repente, de agressão, de maus tratos, alcoolismo e tantas outras coisas que levam, então, a retirada da criança. Né? Isso. Até porque, muitas vezes, essa família, quando a gente pega a história dessa família, ela também vivenciou isso na sua infância, essa mãe, esse pai. Então, assim, muitas vezes... Vem em repetição, né? Aquele comportamento em repetição que a gente... Eles precisam aprender... É um modelo normal, né? O álcool é normal, a violência acaba normal. Sendo naturalizada ali. Isso. Então, todo esse trabalho, todos esses encaminhamentos que são feitos para que essa família consiga, então, superar essas dificuldades que levaram ao acolhimento. Você já vivenciou muitas histórias, né? Tantos anos de recanto da criança. Qual que é o principal problema hoje em dia? É o crack que realmente tomou conta? Ou ainda o álcool, né? Que uma droga legalizada. Você sabe que em 2009 eu fiz uma pesquisa dos nossos, né? No nosso serviço, do recanto. Dos motivos que levavam a retirada, né, da criança da família. E a negligência ela era muito grande. Então, assim, tinha um índice de negligência muito grande, porém nem sempre associado a álcool e droga. Hoje, isso está muito elevado, a associação ao uso de álcool e droga. Isso, né, dentro da nossa realidade. A gente percebe, sim, que o alto número de pais usuários de substâncias, né, lícitas e ilícitas, né, pais dependentes, tem aumentado e levado ao acolhimento, né, dos filhos. Porque toda essa situação acaba gerando outras situações, né, de maus tratos, enfim. Isso é mais comum nas classes financeiramente menos favorecidas ou não tem? Eu diria que acaba tendo seria menos assistida, né? É uma população que muitas vezes teve essa história mesmo. Ela viveu isso e é um ciclo, né? Então, eu acho que devido a isso acaba ficando
Enraizado isso na família. E vai levando isso para os filhos. Eu pude vivenciar mães que depois vieram os filhos e hoje nós temos os netos dessas mães acolhidos. Então a gente vê que há uma repetição em alguns casos. E né? tem Não em como todos. mudar esse comportamento, cortar esse... Tem como se encaminhar, né? Há os encaminhamentos. Há aquela família que muda, que tem essa volição, essa vontade de mudança, que abraça isso, que conseguiu, com todos os atendimentos, vislumbrar uma vida diferente, conseguiu abraçar isso. E quando isso não acontece, eu vejo que a adoção, ela quebrou isso. Quando vai para uma adoção, acaba quebrando esse bem trabalhado, né? Eu ia falar, como Acaba que é quebrando. você que tem esse contato tão direto com o recanto? Como que é curar esses traumas dessas famílias biológicas? É uma tarefa difícil, né? É muito atendimento psicológico. Então, assim, as crianças, elas têm atendimento semanalmente na entidade. Há situações que a gente encaminha para acompanhamento fora da entidade também. Então, é com muito atendimento e realmente mostrar que existem outras formas de se viver, né? Diferente da que eles estavam acostumados a viver até então. Eu não sei se você pode citar, mas alguma situação que você vivenciou nesse tempo que te choca de falta de conhecimento mesmo das crianças do que é afeto, do que é amor, carinho, um abraço, de paz com eles, né? Do que você já viveu. Olha, eu não diria que eu teria uma situação específica, né? Mas em alguns momentos nos choca a forma como alguns pais se referem aos filhos, ou porque a gente faz diferente, a gente busca diferente, a gente aprendeu diferente. Então, assim, não deixa, eu não diria nem choca, mas assim, é algo que nos faz refletir e pensar muito, né? O porquê que tal comportamento é desta forma, ou né, uma criança, às vezes a gente, né, coloca uma criança tão iluminada, a criança ela é tão pura, ela é tão ingênua, né? Ela vem com toda uma energia, uma força de viver, e aí ela é brecada, né? Diremos assim, ela é cortada por situações da família. Então, acho que isso, no dia a dia, nos faz refletir muito, né? E como que, então, nós vamos trabalhar com esta criança, né? Nós vamos trabalhar e vamos mostrar para ela que, além disso, existe isso. Ela pode estudar, ela pode ser alguém na vida, ela pode. Então, assim, a gente vai abrir para essa criança um leque que até então ela não via, né? Que ela pode viver diferente e, além disso, ela pode ensinar para o seu pai, ela pode ensinar para a sua mãe, porque a gente percebe que isso acontece no abrigo. Teve uma situação de uma menina que colocou para a família dela. Ela falou assim: pai, você sabia que é importante a gente tomar banho todo dia? Que tem que cortar a unha, que tem... Então, assim, a gente percebe que os ensinamentos, o que eles vão aprendendo no serviço de acolhimento, eles também ensinam para as famílias. Repassam, né? Repassam. Você me fala assim, eu e a Alexandra, eu e a Ali fomos, por um longo período, a gente foi voluntária no Lar dos Bebês, e isso tem muito com o que você acabou de colocar, porque até então, a minha concepção, o meu conceito era assim: por que alguém coloca filho no mundo se é para dar esse tipo de tratamento? Não dar amor, não dar carinho e ainda maltratar, enfim, diante de vários, né, inúmeros exemplos que a gente tinha lá no Lar dos Bebês na época, quando nós éramos voluntárias lá. E a minha passagem pelo Lar dos Bebês fez justamente eu ver e mudar minha forma de pensar, como você colocou, porque o que a gente via era assim: nossa, mas ela ama dessa forma porque é a forma que ela aprendeu a ser, né, que ela foi amada. Então, para essa mãe, o amar é
colocar o filho no mundo. Pronto, é a forma de ser mãe. Eu coloquei no mundo, ponto. Isso não requer necessariamente um beijo, um afeto, um amor, enfim. Ah, por que a agressão? Porque essa mãe cresceu sendo agredida, sendo maltratada no núcleo familiar dela. Então, para ela, aquele comportamento não tinha nada de errado. É bem isso. E aí a gente tem, para trabalhar ali, a gente sempre coloca, nós temos que deixar os nossos preconceitos. Preconceitos, né, exatamente. de lado. E vamos lá, vamos trabalhar com o que essa família traz e o que a gente percebe que ela tem de melhor, porque todo mundo tem. Então vamos trabalhar com isso e vamos, a partir daí, ver o que nós vamos conseguir, né? Então, e aí eu também coloco a questão da adoção. Se nós deixarmos os nossos preconceitos de lado, nós vamos conseguir ver aquela criança com o que ela tem de melhor e trabalhar nisso, né, com ela. A mesma coisa com os nossos filhos biológicos. Eles têm só coisas boas porque são nossos, porque são biológicos? Não! E aí? Então nós vamos trabalhar com os nossos filhos, independente se é adotivo ou se é biológico, o que os nossos filhos eles têm de melhor para que a gente consiga ensinar o que não é certo. Então nós temos que partir do certo. Então eu acho que isso faz parte da educação, né? Do processo de educação, de formação. De formação de vínculo, de tudo com o nosso filho, né? Então, acho que por isso que eu sempre coloco que tudo é possível, sim, que independente da forma como o seu filho está para você hoje, da forma como ele veio para você hoje, ele é seu filho. Talvez pode ser que dê um pouco mais de trabalho, no caso, se for uma criança um pouco maior, né? Porque já tem que é diferente até ela pegar o ritmo ou o espelho, né? Daquela família daquele novo núcleo familiar. Penso eu, na verdade, não você pode me esclarecer melhor isso, que deve dar um pouco mais de trabalho, né? Uma criança adotada aos 8, aos 10, aos 12, do que uma criança realmente recém-nascida, que ela já vai conviver naquele núcleo familiar e ter como referência aquilo do certo. Diferente dessa criança um pouco mais velha, que de repente a referência dela é daquilo tudo de errado que acontecia no antigo núcleo familiar e tem que construir a partir daqui. E a gente não pode perder de vista que esta criança que está sendo adotada um pouco mais velha, ela tem toda uma história anterior que vai fazer com que ela também se defenda do mundo hoje. Então, ela já vai chegar com defesas, até porque ela vai questionar até que ponto eu posso confiar em você hoje. Você está falando que você é minha mãe. Nossa. Mas eu já que a minha mãe me batia. Eu já tive uma mãe e ela não foi minha mãe para sempre. O que eu fiz? Então, assim, a gente vê que esses questionamentos, eles vêm das crianças, porque no serviço, no acolhimento, eles falam o que eu fiz. Porque eu estou aqui, o que eu errei. Então, assim, em muitos momentos eles se culpam também da situação que eles vivem. E, né, que eles estão vivenciando. Então, assim, requer um pouco mais de dá um pouco mais de trabalho, requer um pouco mais de paciência. De dedicação, né? Eu diria que compreensão é a palavra, assim, né, que cabe bem na questão da adoção tardia. Nós temos que compreender o momento desse nosso filho e que ele tem uma história que não nos pertence, mas pertence a ele, que é importante e que tem que ser importante para nós, porque é o nosso filho. Então, nesse sentido, ela vai dar um trabalho até a gente conseguir, junto com os nossos filhos, fazer com que eles compreendam tudo isso, todo esse processo que eles passaram. Porém, para que eles consigam compreender, nós temos que compreender, nós temos que aceitar e, assim, antes de tudo, nós temos que não julgar. Né? Eu acho que essa é uma tarefa difícil, porque o ser humano ele já olha julgando. Né? Olha, por que ela está assim, por que ela está vestida desse jeito? A aparência normalmente Provavelmente você também já deve ter passado por isso, né? Porque eu digo, quando o formato da sua família, né? As pessoas... elas não estão preparadas para isso, porque muita gente não tem também o conhecimento,
não sabem nem como te perguntar o assunto, né? Por puro desconhecimento. Né? Mas é porque eu acho que é aí que entra essa questão justamente do apoio que a gente, né, que quem for, tem que ter dos profissionais, como de uma psicóloga, porque a gente vem levando o nosso exemplo lá do Lar dos Bebês em consideração. Para mim era revoltante, por quê? Porque não era a minha referência de maternidade aquilo, porque para mim referência de maternidade era alguém, né, que coloca no mundo, que faz a gestação, que coloca no mundo, cuida, zela, porque assim eu fui tratada, né? Diferente, por exemplo, daquela mãe que tá, né, que não fez isso com o seu filho em razão do que, né, do mesmo tratamento que ela recebeu. E justamente quando chega esse filho mais tarde, você falou muito bem, achei muito legal a fala que ele vem preparado, né, com defesas em relação ao que ele passou. É claro, de repente, você que está aqui, você não tem esse entendimento, você que está recebendo. Nossa, mas eu só estou dando amor e carinho e recebendo. Você sendo ingrato. Exatamente, sendo ingrato. Poderia estar lá no... Não, é justamente isso. Por isso que nesse momento é importante todo esse apoio, né, que é fornecido, que é dado num processo de adoção. Sim. Porque fica um bom tempo ainda a família mesmo... quando adota, sendo assistida, acompanhada, não é assim que funciona? Sim, e a família ela é orientada a buscar os atendimentos necessários, então, né, tem todas essas orientações que a Vara da Infância, né, a equipe que trabalha com isso já nos orienta, já nos... Isso. Eu acho que talvez, né, essa questão da fila, né, como você falou no início, da questão da dedicação, do amor que a gente constrói. Talvez se as pessoas estivessem um pouco mais abertas, né, à dedicação e ao amor, essa fila, né, essa espera, essa desproporção que tem, né, de tantos pretendentes, e você vai ver, são poucas para tanto pretendente, né? Mas que as pessoas estivessem mais abertas para o amor, né, para a dedicação. E esse número e essa espera talvez fosse um pouco diferente, como tem muita criança mesmo com deficiências, né, que muitas vezes nunca serão adotadas, né? Porque as pessoas realmente... As famílias têm aquele conceito do filho perfeito? Tem, né? Tem. Né, você quer... Quando a gente está gestando, filho, você... A gente não A pensa, preocupação é essa, né? Como que vai vir esse que venha com filho, saúde, que venha perfeito e com saúde. É o que a gente clama sempre, né? E a questão da adoção? Como que é tratado hoje... você informar para o seu filho que ele é adotivo ou não informar, isso tem um tempo, que fase da vida se faz isso? Isso se fala já desde imediato? Como que funciona, Dani? Eu acho que isso desde sempre. Ou isso é de cada um? Eu vou optar por falar ou não? Tem alguma norma, tem alguma regra? Então, eu acredito que isso tem que ser desde sempre. A criança ela tem direito de saber da história dela. Ela tem, eu diria que os pais têm o dever de ser verdadeiro com esse filho. Então eu acho assim que desde pequeno eles vão crescendo com isso, né? Até porque tem a fase que a criança pergunta: mãe, de onde que eu vim? Cadê a foto? E a mãe adotiva ela não vai ter a foto grávida do seu filho adotivo. E aí ali já é um momento dela ir começando a explicar para essa criança, né, que ela foi gerada, sim, por uma outra pessoa, que não pôde cuidar dela, e tá tudo de acordo com o que a criança for perguntando. Eu sempre coloco, a criança tem direito de saber, ela tem que saber que ela é adotiva desde sempre. Afinal, esta foi a forma como ela chegou à família. Mas não precisa saber além do que ela pergunta. Além do que ela pergunta, ela tem... Da curiosidade, são etapas. Isso, são etapas. Até para o entendimento mesmo. Até o entendimento dela, então até onde ela perguntar é onde ela consegue entender. Não adianta ir além disso. Então eu acredito que tem que saber sim, ela tem que entender a história dela e ela vai começar a entender, faz parte da compreensão da história. Porque nós perguntamos, né? Como que foi, como que é... Então, assim, isso faz parte do ser humano. O ser humano, ele tem uma história. Nós temos uma história. E a gente quer saber da história, né? E a gente quer saber da história. Dani, só pra gente finalizar, assim, quem está nos assistindo e às vezes tem aquela dúvida, eu tenho vontade, mas eu tenho medo, adoto, não adoto. Aonde vou? Como faço?
que orientação você daria e que mensagem também, você que além, né, de coordenar aí o recanto, também teve esse coração aberto, né, amor de sobra no seu lar para ter ainda 2 filhos afetivos, além dos gerados? Olha, eu diria que quem pensa em ter filhos, né, no geral, eu acho que a gente tem que ler muito, a gente tem que estar disposta a abrir mão de algumas coisas nossas, né? Acho que a gente tem que ceder pelos filhos, acho que isso é da mãe, em muitos momentos a gente vai sim ter que ceder, mas eu coloco assim que a gente tem, a adoção em si tem que ter muita leitura. Tem que ter muita leitura e tem que, nesta leitura, ir deixando os preconceitos, os tabus e pensando que você vai ter um filho. Então, assim, acho que isso é o essencial. Acredito sim que a maternidade ela é construída, que os laços afetivos com os nossos filhos eles são construídos, independente, que já coloquei isso, da forma como os nossos filhos chegam até nós, né? E amo infinitamente meus 4 filhos. Sempre falo. O relacionamento dos seus filhos, pra gente finalizar mesmo, de sangue, é diferente o relacionamento dos seus filhos afetivos? Não é diferente. Eu tenho mais afinidade com o meu filho de sangue, tenho mais... tem algum momento... Não é diferente, é assim, a gente sabe que cada filho tem uma necessidade diferente. Na verdade, os filhos não são iguais, né? Então, não é um formato igual, né? Não. Um depende mais, o outro depende de uma coisa, outro da outra. Então, assim, a gente vai... Cada um com as suas especificidades? Isso, e a gente vai de acordo com o que cada um está precisando, a gente está indo. Então, assim, não há diferença nenhuma. E na relação entre eles, também não há diferença nenhuma. Eu vejo, assim, que os 2 do meio, eles são muito apegados. É um biológico e um adotivo. E os 2 da ponta, eles são muito apegados. Então, assim, é um biológico e um adotivo. Então, a gente percebe que não há essa diferença. Quem faz a diferença somos nós adultos, somos né? nós, E o que vai fazer a diferença é a nossa... E o tratamento que a gente vai dar como pai, né? Isso. Muito obrigada, Dani, por você estar aqui com a gente, falar um pouquinho dessa sua experiência de trabalho, de vida, né? Com esse coração imenso seu, né? E do seu marido aí, com certeza faz toda a diferença. Tomara que isso que a Dani passou para nós, né? Que ela conseguiu transmitir para nós aqui, chegue para as pessoas mesmo, para quem tem dúvida sobre adoção, para quem ainda tinha alguma dúvida, né, Dani? Sobre o que é ser uma mãe adotiva, se há diferença de amor, que a dedicação vale a pena, né? O carinho que você recebe deles, com certeza é muito compensador, né? Muito compensador. Eu acho que ser uma mãe adotiva é ser uma mãe. Filhos são filhos, Filhos ponto. são filhos e ponto final, é bem isso. Valeu, Dani. Muito obrigada para você que ficou com a gente acompanhando esse papo gostoso até agora. E a gente se vê na semana que vem. Beijos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Come lay with me in our treasure trove. Kids don't know what it's like to fall so far. Cracking your code, nothing was yours, you were a stranger. Shifting them all, breaking them all, where did the rain go? Kiss me with your eyes open, so you could see me when I'm melting. Kiss me with your eyes open, they dilate when you hold me close. Kiss me with your eyes open. Kiss me with your eyes open. Keep 'em open, keep 'em open. Keep 'em open.
TPM. Apoio De Angelis Mega Store. Abra sua casa para a felicidade. Cascavel.